Fala galera, análise pré-jogo de São Paulo e Grêmio pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes, considerando o mando de campo, o São Paulo, jogando nos últimos 5 jogos em casa, vem de 2 derrotas para Atlético Mineiro e Fortaleza, empate contra o Botafogo e vitórias contra Coritiba e Corinthians, 47% de aproveitamento. Já o Grêmio, nos últimos 5 jogos fora de casa, teve 4 derrotas para Vasco, Santos, Bragantino e Internacional e um empate contra o Fortaleza, 7% de aproveitamento para o Grêmio. Agora vamos olhar aqui algumas estatísticas desses últimos jogos de cada uma das equipes, começando pelo São Paulo. Nos últimos jogos em casa, o São Paulo teve uma média de 64% de posse de bola. Em termos de criação, foram 11,8 passes decisivos em média por jogo contra 5 dos seus adversários. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então uma pré-assistência, né, que é um chute, depois uma assistência e aí o gol. Em termos de expectativa de assistências, o São Paulo teve 0,83 em média e os seus adversários 0,27. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Para contabilizar na estatística, eles não precisam marcar o gol, não precisam nem finalizar em gol, na verdade. A ideia é só ver se os times conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. A gente vê aqui que nessas estatísticas, né, o São Paulo, apesar de ter superado os seus adversários em média, não tem aí números muito expressivos. E agora vamos olhar para estatísticas mais relacionadas a finalizações. Então, o São Paulo tem dado em média 16,2 chutes por jogo e os seus adversários 8,2. Mas só a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas e nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades, e a expectativa de gols pós-chute, que leva em consideração também a qualidade das finalizações. Então, com base na qualidade das oportunidades criadas, o São Paulo teve uma expectativa de gol em média de 1,45 e os seus adversários de 0,99. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa era que o São Paulo marcasse 1,54 gols e os seus adversários 0,92. Em termos de gols efetivamente marcados, o São Paulo marcou em média 1 gol por jogo e os seus adversários 1,2. Então a gente vê aqui que o São Paulo, em média, tem superado os seus adversários em chutes a gol, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, mas acabou tomando em média mais gols do que fez. Isso está muito associado aqui às derrotas, né, para o Fortaleza e para o Atlético Mineiro, em que o São Paulo levou 2 gols em cada um desses jogos. Agora vamos olhar aqui os números do Grêmio. Então o Grêmio, nesses últimos jogos, tem tido em média 47% de posse de bola, um número aqui de médio para baixo para um visitante. Em termos de passes decisivos, os adversários do Grêmio têm tido 13,2 em média e o Grêmio 7,8. Em termos de expectativa de assistências, os adversários têm tido 1,08 e o Grêmio, em média, 0,78. Então o Grêmio aí sendo superado pelos seus adversários nessas estatísticas mais relacionadas à criação de oportunidades. Em termos de chutes a gol, 16,2 em média para os adversários, 10,6 para o Grêmio. Em termos de expectativa de gols, 1,91 para os adversários, 1,04 em média para o Grêmio. E quando a gente considera a qualidade dos chutes, a expectativa dos adversários é de 1,88 gols por jogo e do Grêmio 0,7. Em termos de gols efetivamente marcados, os adversários marcaram 1,8 gols por jogo em média e o Grêmio 0,8. Então, né, além do Grêmio ter ido pior do que seus adversários nas estatísticas de criação, também foi pior em média em relação a todas as estatísticas mais relacionadas às finalizações. E aí, para finalizar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite para o jogo. Lembrando que aqui esses palpites não servem como recomendação nem incentivo para apostas. Qual que foi a ideia aqui? Com base no retrospecto recente desses jogos, em termos de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute,
tanto do São Paulo e do Grêmio, quanto dos seus adversários, tentar projetar um placar para essa partida. Então eu fiz uma simulação de 10 mil partidas entre São Paulo e Grêmio, considerando essas estatísticas de expectativa de gols nesses últimos jogos, tanto de São Paulo e de Grêmio, e também, e num segundo momento, eu fiz a mesma análise, só que considerando a qualidade das finalizações. Então vamos ver aqui, com base na expectativa de gols, a projeção é de 54% de chance de vitória para o São Paulo, 24% de empate e 21% de chance de vitória do Grêmio. Os resultados mais frequentes aí foram 1-0 para o São Paulo, 2-1 para o São Paulo e empate em 1-1. Cada um desses resultados aí com 11% de ocorrências dentro dessas 10 mil simulações. Quando a gente considera a qualidade dos chutes nesses últimos jogos, aí a probabilidade de vitória do São Paulo sobe para 59%, de empate fica mais ou menos igual, em 23%, e a probabilidade de vitória do Grêmio cai para 16%. E os resultados mais frequentes aqui, 1-0 para o São Paulo, 2-0 para o São Paulo e empate em 1-1. Então aí, com base nesse retrospecto recente do São Paulo jogando em casa e do Grêmio jogando fora, a gente tem um apontamento de favoritismo claro para o São Paulo. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de São Paulo e Grêmio. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!